Então, eu vou trazer uma discussão baseada num capítulo de um livro do Beiserman, Charles Beiserman, sobre gênero, agência e escrita. E a gente trabalha com essa ideia de que gêneros textuais ou discursivos são estruturas, né, de discursos e textos que circulam socialmente em práticas sociais específicas, né? Então, eu tenho o gênero aula, por exemplo, um gênero propaganda, o gênero notícia. E na sociedade a gente se organiza textualmente através dos gêneros discursivos, né? E o Beiserman, ele traz uma noção, ele defende, na verdade, o pensamento teórico sobre o gênero a partir de um olhar dinâmico, né? E na verdade não tem como ser diferente, mas ele traz umas especificidades sobre que olhar dinâmico ele está falando. Ele fala de gênero então encaixado ou em diálogo, né, com as relações sociais, com as paisagens, não só sociais, mas as paisagens identitárias, né? E as organizações cognitivas das sociedades, o modo como cognitivamente as sociedades se organizam, né? Então, para ele, gênero é apenas uma realização visível de dinâmicas sociais e psicológicas, né? E ele usa um termo muito interessante, ele fala que então, quando a gente quer se comunicar, interagir, vivenciar, estar no mundo, né, ser no mundo, a gente invoca um gênero. Então é como se fosse uma invocação tipológica de gênero. Achei muito interessante esse pensamento, né? Por que eu achei interessante? Porque importante, porque você coloca o foco no agente, na agência, né? Então você deixa de olhar para o gênero a partir de um lugar que de apagamento da agência do sujeito, como se a pessoa ela tivesse algo pré-moldado, pré-constituído, como por exemplo uma notícia pré-constituída, um arcabouço de aula pré-constituído, um arcabouço de propaganda pré-constituído, e o foco na criatividade fica muito apagado, muito invisibilizado, né? Foco no agente, no protagonismo do agente. Então, pensando na escrita, que atravessa todos os gêneros textuais e no agente, a gente pensa então que ao olhar para os gêneros, a gente precisa então pensar nos modos como a gente ritualiza a vida, como a gente vive a vida. Por isso o olhar para os gêneros é importante, é um olhar que desenvolve consciência crítica. Então eu costumo falar nas minhas aulas, né, presenciais, quando a gente, por exemplo, num programa de televisão, você inclui um sofá lá no meio do auditório. E você senta no sofá com especialistas, com artistas, com pessoas, num programa de auditório. Como foi o exemplo da Hebe Camargo. Ela foi a primeira pessoa, né, a artista do Brasil a colocar o sofá dentro de um programa de auditório, com muitas críticas na época, né? O que isso significa em termos da configuração tipológica daquele gênero, né, comunicativo interacional, um programa de auditório? Significa que você está lidando com uma mudança nas relações estabelecidas com os interlocutores, porque você traz uma ritualização, uma nova ritualística de intimidade com o telespectador, no caso, né, nesse caso. Então, quando a gente opera, observa e analisa com consciência crítica o que acontece ao nosso redor em termos de gêneros textuais e discursivos, a gente vai ampliando a nossa consciência crítica de mundo, de ser humano, de identidade, tanto pessoal como social. Então, por exemplo, a medicina também é um exemplo.
né? E isso eu trabalhei lá nos meus estudos da época do doutorado e depois né, logo após terminar o doutorado. Os médicos passaram por uma transformação em determinada classe, aí a gente tem que observar esses fatores interseccionais, classe, gênero, raça, a gente nunca pode deixar de considerar. Nesse caso, chamou muita atenção a classe social, ou seja, médicos que atendiam uma elite começaram a transformar seus consultórios em salas, verdadeiras salas íntimas. Cadeiras impessoais, cadeiras de escritórios foram sendo substituídas por poltronas, almofadas, com porta-retratos à vista, trazendo uma pessoalidade, uma pessoalização desse profissional, né? Que gerando mais confiança no cliente, né, gerando intimidade, como se fosse um velho conhecido. Tem fotos familiares ali no fundo, tem o médico ou a médica passa a usar uma outra roupa por baixo de um jaleco, não está totalmente de branco, não está totalmente simbolicamente a serviço daquele símbolo da medicina, tem uma ruptura. Então, essa leitura das transformações nesses processos de gêneros textuais e discursivos na sociedade, e especialmente com foco nas mudanças dos gêneros, é muito interessante e importante a gente observar. Quando a gente pensa na sala de aula, a gente pensa sobre o quanto, quando eu sou investida, né? Quando eu invoco o meu lugar de professora e eu naturalmente estou invocando para o outro o lugar de aluno, eu também faço parte de uma cadeia de gêneros. É como se eu invocasse, junto com esses papéis sociais, eu invocasse uma cadeia de gênero discursivo e textual para a minha vida. E quando a gente pensa em transformações na educação, uma educação que trabalha senso crítico, uma educação que conquiste, né, os alunos, que os alunos se interessem, uma educação que aprofunde as relações humanas, né? A gente pensa então como que a gente tem que romper, trazer rupturas a partir dos gêneros discursivos na minha prática social da escola, para que eu possa então fazer o novo, trazer o novo, né? Para eu ir além desse habitat linguístico, desse habitat natural de gênero, né? São os desafios. Eu preciso me desafiar a novos territórios discursivos, né? E isso eu chamo isso de jornada, né? É uma jornada. A Bell Hooks costuma falar que é preciso abraçar a mudança. A Bell Hooks é uma professora negra, feminista, que trabalha muito com uma educação decolonial, né? E ela trabalha muito com essa ideia de abraçar a mudança. E para abraçar a mudança, eu tenho que entrar numa nova jornada, né? E é um novo compromisso que eu faço com esses sujeitos sociais que estão ali na escola. E eu chamo então o trabalho de autoria criativa do professor dentro da sala de aula. Eu chamo esse trabalho como um trabalho de transformação, um trabalho de protagonismo social desse sujeito no seu lugar de fala, no seu mundo, no seu espaço, que não é melhor, maior do que o de ninguém, mas é o espaço que ele tem, que ela tem, que esse profissional da educação tem, que é a sala de aula. E a partir desse lugar, começar a se desafiar. Então, quais são os novos territórios discursivos que eu vou utilizar? Como anda a minha escrita? Como que eu trabalho a escrita do outro se há muito tempo eu não escrevo? Como que eu trabalho, desenvolvo a linguagem, vamos dizer assim, estilística, essas peculiaridades, essas particularidades desse sujeito aluno, aluna que está escrevendo o texto? Se eu não sei refletir sobre as minhas especificidades, sobre a minha estilística, o meu estilo textual. Então, uma das pilares, né, dessa protagonização, dessa autoria criativa, é o professor escrever também, fazer parte de grupos de escrita também, escrever junto com seus alunos, escrever entre pares, escrever em outros ambientes, propor grupos de escrita entre adultos,
para que pouco a pouco esses novos territórios se tornem familiares e para que aquilo, como pesquisador da sua própria prática, para que aquilo que você vê acontecer com o seu texto vai se tornando ferramenta e instrumento para você trabalhar. Então, essa é a introdução da nossa aula de gêneros textuais.